Oi pessoal, meu nome é Elson Calazans e continuando nosso curso de Medicina de Família e Comunidade, utilizando como base a série manual Médico Residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 2, que vai falar sobre habilidades de comunicação. Bom, desde Cos, na Grécia, com Hipócrates, o pai da medicina, já se fala da importância de se comunicar bem com seu paciente. Só que isso se estrutura de uma forma sistemática e mais organizada na Declaração Consensual de Toronto para a Comunicação, em 1991. E lá é estabelecido metas para formar um bom médico, ou seja, o ensino continuado, a importância da relação médico-paciente e essas habilidades que envolvem a comunicação. Existem várias formas de estruturar a consulta e a comunicação com o paciente. O que o livro recomenda fortemente é o Guia da Consulta de Calgary Cambridge, que ele fala que uma consulta vai ter 4 etapas. A primeira delas, o início da consulta, depois a coleta de informações, seguido do exame físico e explicação e planejamento. Depois, por fim, o encerramento da consulta. Bom, falando sobre essas etapas, então, a primeira delas, o início da consulta, é no início da consulta que começa a se estabelecer a relação médico-paciente. Então, conforme a gente estuda em psicologia médica, logo de imediato aqueles processos de transferência, contra-transferência, tudo aquilo que envolve a relação médico-paciente começa a ser estabelecida, logo nos primeiros segundos. E o que se recomenda do médico é que ele seja cortês com seu paciente e que incentive o paciente a falar sobre o seu problema. E nessa etapa se recomenda uma escuta ativa desde o início. E recomenda-se fortemente que não se interrompa o paciente. Existe um estudo de Stewart do ano 2000 que mostra que, em média, os médicos mais experientes interrompem o paciente com cerca de 18 segundos. Existem outros estudos que mostram que, se você deixar o paciente falar livremente, a grande maioria deles, em menos de 1 minuto, ele já fala tudo o que ele quer falar como queixa principal, dando início à consulta. Sobre a etapa seguinte da coleta das informações, recomenda-se que, quando o médico fizer alguma pergunta para entender melhor o problema do paciente, que ele faça perguntas abertas, porque assim ele acaba não direcionando o paciente. Se ele começa a fazer perguntas que não são abertas, ele está induzindo ele para alguma dessas direções. Então, as perguntas abertas devem ser utilizadas primeiro e depois, quando vai se aproximando mais, se utilizam as perguntas fechadas. É assim que se faz uma consulta de melhor qualidade. Depois, a fase de explicação e planejamento, e aqui é necessário explicar ao paciente o que é feito e por que é feito. Então, o médico ele precisa explicar o porquê ele está pedindo aquele exame, por que o paciente precisa fazer aquele exame. Afinal, todas essas decisões estão envolvendo fortemente a vida de uma pessoa. Então, tanto os recursos financeiros quanto os emocionais, os psíquicos, são afetados por essas decisões. Então, o médico precisa explicar muito bem tudo o que está sendo feito. Por fim, a gente vai ter o encerramento da consulta e 3 detalhes são importantes. O primeiro deles, falar qual vai ser o próximo passo, então o que pode ser feito na sequência para tratar o problema, caso ele ainda não esteja solucionado, Recapitular o porquê disso, o passo a passo do que foi feito em toda a consulta, e é muito importante ter uma rede de apoio também. Então, caso algo não saia como planejado, o paciente ele precisa saber com quem ele pode contar, onde ele pode ir. Isso é muito importante no encerramento da consulta. E a construção da relação com o paciente, ela é melhor se você envolve o paciente no processo de decisão. Então, dizer quais são as opções e decidir em conjunto com o paciente, óbvio, em uma condição em que o paciente ele possa decidir, não uma condição na qual o paciente está em coma, etc. Mas se o paciente ele pode decidir, se ele pode participar, é incentivado que o paciente participe de todos esses processos. E é importante que durante toda a consulta ela seja estruturada,
para que o médico saiba onde ele precisa ir e voltar para onde ele precisa, caso acabe se perdendo durante toda a conversa. Então, se ele sabe que ele tem que seguir uma estrutura onde ele vai ter a coleta de informações, onde vai ter encerramento, onde vai ter as perguntas que têm que ser feitas, ele acaba não se perdendo muito na consulta, porque ele sabe onde precisa ir e onde ele precisa voltar. Bom, e a conclusão então desse capítulo é que é importante ter uma comunicação efetiva, porque isso é tão bom para o médico, porque isso aumenta a satisfação no trabalho, isso diminui a chance de processos como burnout e ainda mais porque isso auxilia no tratamento do paciente, que é o foco, que é o centro das atenções, que é o motivo da medicina. Obrigado.